Olá, mais uma vez agradecendo e te mandando um abraço. Eu sei que muitas pessoas estão carentes de um abraço neste momento em que tem o isolamento social, a impossibilidade da fraternidade e do toque do próximo, né? Pois é, mas fica aqui o nosso abraço para você que nos assiste em todos os cantos do Brasil, em todos os lugares da nossa região e aqui em Porangaba, pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Cubo Notícias no Facebook, tem também o nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias, e o nosso site do Cubo Notícias. Por todos esses meios da internet você pode acompanhar as edições do nosso jornal OCN, onde agradecemos de maneira muito sincera pelo seu acesso, por estar nos acompanhando nessa sexta-feira e desde já desejamos que o final de semana de todos os brasileiros, de todo o mundo, seja, dentro de todas as possibilidades, um excelente final de semana. Hoje é dia 3 de abril de 2020. Estamos começando mais uma edição do Jornal ACN, nesse momento em que todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo de classe social A até a classe social E, né, de todas as classes sociais, de todas as religiões. Agora os seres humanos estão todos juntos e misturados no mesmo barco. Espero que todas as pessoas tenham consciência disso e se solidarizem mais com o próximo. Como eu falei no final da edição do Jornal ACN de quarta-feira, talvez seja o surgimento, com essa pandemia, seja o surgimento da visão de uma nova era, de um novo mundo. E para uma nova era, um novo mundo, precisamos de um novo pensamento, uma nova filosofia de vida. Talvez seja pensar mais no próximo. Acho que a gente estava esquecendo muito disso antes dessas coisas que estão acontecendo agora. Estou falando isso independente de religião, eu estou falando isso de maneira social, né? De maneira mais social. Posso até dizer de maneira mais filosófica. Não sou filósofo, estou longe de ser, não tenho escolaridade para isso, não tenho conhecimento para isso. Deixo o assunto para os filósofos, que são os experts no assunto. Eu não sou, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente olhar mais para o próximo, pensar um pouco mais e ter realmente humildade no que está acontecendo no mundo. Bom, gente, hoje nós temos notícia nacional, nós temos, vamos falar um pouquinho sobre, né, o que envolve a política e essa pandemia. Nós vamos destacar também os números do coronavírus. Vamos falar dos números do coronavírus no Brasil. Os últimos dados divulgados hoje de manhã. À tarde vai ter outra atualização dos dados pelo Ministério da Saúde, né? Mas nós estamos gravando o jornal hoje de manhã, vamos divulgar os números de hoje. Vamos falar também dos números da região. Teve aumento de números de casos, mas teve municípios também da nossa região, né, que estavam com alguns casos suspeitos que, graças a Deus, foram descartados. Você vai saber já já qual é o município que teve casos descartados, para a felicidade das pessoas que estão apreensivas com esses casos suspeitos que aparecem. Muitos são suspeitos e, graças a Deus, não se confirmam. Vamos falar também de notícias locais. Né? Hoje tem assunto polêmico no nosso noticiário de Porangaba, né? Tem muita coisa polêmica e inclusive tem apelos da população, principalmente a população mais carente que nos procurou aqui, fazendo algumas indagações, alguns pedidos, algumas solicitações diante desse período de crise, né? Então tem tudo isso para você no Jornal ACN de hoje, que começa. Agora vamos começar. Sem blá blá blá, sem papo furado. Bom, gente, é muito importante que todos nós, quando assistimos alguma coisa
né, pela televisão ou pela internet, a partir deste momento, a gente precisa ter a consciência de que não dá para acreditar em tudo. Inclusive no que eu falo, tá? Não dá para acreditar em tudo. Se bem que eu tento fazer tudo aqui com a melhor das intenções, embasado em informações oficiais, né? Mas muitas vezes até a informação oficial se contradiz diante de novos fatos, de novas atualizações que acontecem de maneira surpreendentemente rápida. Mas, gente, primeiro eu vou mostrar um vídeo para, acho que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo assistiu esse vídeo. Eu vou colocar aqui para que você assista e crie um conceito sobre esse vídeo, se é que já não criou depois que assistiu essas imagens que foram divulgadas ontem de manhã, não só na internet, mas também foi divulgada na televisão, foi reproduzida através de áudio nas principais rádios do Brasil e também de maneira escrita nos jornais. Mas para quem não assistiu, assiste, e para quem assistiu, assiste de novo. Presidente, olha só, presidente, vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar. Não precisa trabalhar, isso é para vagabundo. É isso mesmo. Eu sou mãe de família, governador sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor, sabe, por milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida. Isso não sabe, porque eles não passam necessidade, eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um. E eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, presidente, não é por mim, porque eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade falar, eu quero isso, pelo meu país, pela minha vida, ninguém faz isso, você entendeu? Então assim, é difícil para o senhor, porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem um povo, e eu faço parte dele. Estamos com o senhor. Põe esse exército na rua, presidente. Abre esse comércio. Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula. E eu sou professora particular, eu não posso dar aula. E aí vai faltar tudo na minha vida. Como é que eu vou fazer? Eu vou depender de R$600 do governo. Eu não quero dinheiro do governo. Muito bom. Eu quero voltar minha vida, eu quero voltar minha vida normal. Mas eu quero trabalhar, presidente. Eu quero trabalhar, eu quero minha vida normal. Quero liberdade. O povo quer liberdade. Pois bem, agora eu, como cidadão, vou dar a impressão que eu tive e que eu creio que a grande maioria das pessoas tiveram ao ver esta mulher falando. Inclusive, pelos comentários nas redes sociais, o que a grande maioria pensou e escreveu, né? Coitada dessa professora. Bom, quando nós assistimos este vídeo, nós imaginamos o seguinte: uma pobre professora que dá aulas particulares em sua casa, separada, com filhos para cuidar, né, com um salário e renda similar ao dos professores brasileiros, tendo um momento de dificuldade, uma mulher, pode-se dizer, com todas as dificuldades dos trabalhadores brasileiros, trabalhando muito, recebendo pouco, pobre coitada, a favor do fim da quarentena
para que ela possa trabalhar, como muitos brasileiros. Né? Não é isso que nós pensamos? Gente, infelizmente, trata-se de mais uma farsa. Jura? Jura? Sério, jogador? Sério? Mais uma farsa. Essa professora desse vídeo, que pede o exército na rua para combater o fim da quarentena, eu não sei o que ela pensa, eu acho que ela imagina que o exército invadirá. Acho que o que ela está pedindo é que o exército faça invasões nas casas das pessoas, dê borrachada nas pessoas e coloque todo mundo na rua. Ela pede o exército nas ruas para acabar com a quarentena e para todo mundo voltar ao trabalho. Essa pobre professora que solidarizou muitas pessoas, na realidade, ela é uma empresária. Ela é dona dessa escola. Né? É uma escola dela, ela é empresária, ela é dona dessa escola. Dá para ver, inclusive, nessa imagem que nós estamos colocando aqui, é a imagem dela na escola dela. Olha só, que não é uma coisa desestruturada, é uma coisa muito bem montada, né? Com brincos de ouro. Não é a mesma imagem que ela pintou no vídeo que nós assistimos há pouco, sem nenhum brinco, coitadinha, roupinha simples. Olha só a camisa que a professora empresária está vestindo, um corte muito bem feito, uma manga rendada, brincão de ouro, e olha a estrutura da escola dela. A foto não quer dizer nada? Então vamos assistir a um vídeo dela fazendo propaganda da escola dela. Vamos assistir. Oi, gente. Então, vamos falar agora da escrita para as provas discursivas. Quem acha que não pode ser reprovado por causa da letra num concurso, num vestibular? Vamos entender um pouquinho o que a escrita pode trazer de benefício para vocês. É claro que primeiro é uma boa apresentação, mas aquele candidato que vai escrever e fica pensando e fazendo devagar para que a letra saia melhor, porque para que a letra flua melhor, esse aí perde muito tempo para o seu concorrente. E a ideia é fazer a caligrafia fluir, a letra fluir junto com o pensamento. Os alunos me buscam aqui e falam: professor, eu preciso de velocidade para escrever. Eu falo: gente, não é velocidade, é fluência. Vocês têm que pensar, não é escrever rápido. Pois bem, e a professora tem essa belíssima estrutura na escola particular, está falando que vai morrer de fome se não voltar a trabalhar agora. Ela também tem cursos online, está aqui no Instagram da escola dela, oferecendo cursos online, ou seja, ela está trabalhando online. Ela disse que não está podendo trabalhar, mas ela está trabalhando com cursos online. Ou seja, por que o governo mente? Por que essas pessoas vão mentir? Por que há um interesse tão grande em violar o que a Organização Mundial da Saúde e outros 160 países estão fazendo para preservar a vida antes de preservar a economia? Sem vida não tem economia. Ou será que o presidente e essa cidadã que diz que é professora
estão achando que depois que as pessoas morrerem, os espíritos dela ou delas colaborarão em alguma coisa com o crescimento da economia? Mano, tem demência? Eu não estou entendendo mais nada. Tudo bem, eu entendo que os empresários realmente, como eu disse agora há pouco, de classe A a classe E, todo mundo está sofrendo. Eu entendo que as pessoas querem voltar à normalidade, precisam trabalhar, que a renda de todo mundo diminuiu. Mas eu não entendo o porquê de se esforçar de tal maneira a se ter uma atriz como essa, a se dedicar de tal maneira a pintar uma imagem de que o país vai acabar, de que eles irão morrer de fome. Essa empresária, ela é nada mais, nada menos do que a imagem que nós já assistimos na semana passada com a carreata pelo fim da quarentena, pelo retorno ao comércio, a carreata que foi feita por muitos empresários com picape Land Rover de 300 e poucos mil reais, com Porsche, com BMW, pedindo que todos voltem a trabalhar, porque senão iriam morrer de fome. Agora, como que essa mulher diz que tem dificuldade financeira, se os dois filhos dela, ela mesma diz, esses aqui são meus filhos, estão ao lado dela, cada um segurando um iPhone, um celular que custa em média 3 mil, 4 mil reais cada um. Cada um com um iPhone na mão. E ela falando que vai morrer de fome se não voltar a trabalhar hoje. Sendo que ela ministra cursos online. Bom, gente, é só para você pensar, tá? Eu vou ler aqui a matéria. A professora que aparece num vídeo republicado pelo presidente Bolsonaro nesta quinta-feira, em que pede militares na rua, é uma empresária de Brasília, chamada Fátima Montenegro. Inclusive a Record mostrou ontem ela e... também pintou a imagem de pobrezinha, de professora pobrezinha, coitadinha. No vídeo, ao lado da filha e do filho, ela se exalta, diz que precisa trabalhar e pede o exército nas ruas para que o comércio seja reaberto. O que ela imagina é o seguinte: o exército na rua dando borrachada em quem não quer abrir o comércio. Olha o pensamento da cidadã. Ai, meu Deus do céu. Isso contraria recomendações de autoridades sanitárias de todo o mundo, Organização Mundial de Saúde, e o que está sendo feito por outros 160 países. Fátima Montenegro, que é também militante bolsonarista, já participou de atos contra a democracia. Ela chamou os ministros do STF de ditadores de toga. A professora, entre aspas, é na verdade dona de uma empresa em Brasília, a ABC Caligrafia. E ela é aposentada. Além do rendimento que ela tem, com a empresa dela, ela recebe aposentadoria. Então não tem esse negócio dela morrer de fome. A farsa foi revelada por um internauta no Facebook. É o Luiz Carlos Limeira Neto, que afirma que Fátima recebe aposentadoria, mora em um bairro nobre da Zona Sul de Brasília. Aliás, na Zona Sul de Brasília só tem bairro nobre. E o celular que está com a filha, segundo ele, tem o valor mais elevado que o salário do denunciante, que é o Luiz Carlos Limeira. Aliás, são os filhos. Ela fala que estou aqui com meus dois filhos, e a gente pegou a imagem aqui deles, com os dois celulares na mão, 2 iPhones, cada um entre 3 mil, 3.500 até 4 mil reais. Ela diz que a imprensa prejudica, porque, ao contrário dela, a imprensa não passa necessidade. Olha, eu queria passar necessidade com um iPhone.
O meu telefone é um telefoninho, eu sou da imprensa. Telefoninho, bem, Tem quantos anos esse telefone aqui que eu tenho? Uns 5 anos. Eu queria passar dificuldade que nem ela, com um iPhone, com um iPhone, 2 iPhones para cada filho no valor de R$3.500 a R$4.000. Como deve ser difícil, hein, gente? Passar necessidade com 2 filhos, cada um com um iPhone. Deve ser muito difícil passar necessidade. Bom, gente, eu não vou falar mais nada. Eu espero que vocês tirem suas conclusões a respeito deste fato. Eu só acho desleal se dirigir à população brasileira compartilhando coisas fora do contexto. Creio que realmente existe a preocupação de todas as classes sociais em retornar à vida normal. A vida normal não vai retornar tão cedo. Talvez nunca retorne do jeito que era antes. As pessoas deverão mudar os seus conceitos. Mas enfim, né? Eu acho que todo mundo deve apresentar o seu ponto de vista, mas sendo verdadeiro, né? Não custava nada ela falar, eu sou empresária, eu tenho uma empresa. A minha empresa terá dificuldades se isso continuar por muito mais tempo. Tudo bem, até aí ela estaria sendo correta. Agora, a imagem que ela pintou é o contexto de uma pobre professora, coitadinha, que está lá na casa dela dando aulinha particular, não tem nenhuma estrutura, está passando fome, a geladeira está vazia e não é nada disso. Eu gostaria de saber qual é o interesse dos grandes empresários em colocar os pobres na linha de frente do trabalho, enquanto eles ficam resguardados dentro de suas casonas, em bairros de zona nobre, em bairros de cidades, ficam nas zonas nobres das suas cidades, dentro de suas casas, nos ares condicionados. Aí, se precisar sair, também sai no seu carrinho. Carrinho não, carrão, como a gente viu nas passeatas, né? Land Rover, Porsche, BMW, Audi, né? Saem todos em seus carros com os vidrinhos fechados, arzinho condicionado, tudo maravilha. Enquanto isso, os empregados desses empresários, na linha de frente e correndo risco. Eu gostaria de saber qual é o interesse de se sacrificar o mais pobre em detrimento aos grandes empresários. É só isso que eu gostaria de saber, e gostaria de saber por que a coisa é tirada de contexto para defender esse tipo de interesse. Só no nosso país que isso está acontecendo. Nem nos Estados Unidos, país altamente capitalista, está sendo mais pensado isso. Se pensou no primeiro momento, agora o Donald Trump mudou de ideia e está fazendo e está adotando todas as medidas que são aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde e pelos outros países. Agora, o Brasil é contramão de tudo. E, inclusive, se esforçando para ser na contramão de tudo. Qual é o interesse disso? Bom, gente, essa informação também é para você de todo o Brasil que está nos assistindo. Agora, sem falar de política, tá, gente? Nada de ideologia política, não. É importante que você, que está precisando, principalmente os que mais precisam, fiquem espertos neste momento, porque além de já estar recebendo muito pouco por parte do governo, você ainda pode perder o pouco que já tem nas mãos de estelionatários. Os estelionatários, os golpistas, os bandidos, os vagabundos não estão em quarentena. Aliás, parece até que estão, mas estão fazendo home office da pilantragem dentro de suas casas. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. São golpes que acontecem pela internet que podem te prejudicar em muito, tá, pessoal? Golpes pela internet estão usando os benefícios do governo para roubar dados pessoais. Estou colocando uma imagem aqui, gente. É uma imagem dizendo que quem quer ter direito ao benefício pode clicar no link tal. Você clica no link para saber se você tem direito ao benefício. Ou, em outros casos, até ter o recebimento do benefício de maneira antecipada. Este é um dos exemplos. Mas você pode perceber neste exemplo aqui algumas contradições. Por exemplo, nessa imagem aqui, o logotipo usado pelo governo federal já não é mais esse.
Esse logotipo, um país de todos, esse logotipo é do governo do PT, não é nem do governo Temer. Estão usando uma logomarca do governo do PT. Né? Brasil, um país de todos. Já não é mais esse logotipo. Agora o logotipo do Brasil o slogan e o logotipo é Pátria Amada Brasil, e é bem diferente desse, é todo verde e amarelo. Mas enfim, não é mais esse. Então já mostra que é uma imagem fake. Agora, existem também já pela internet outras imagens como essa, já com o logotipo do atual governo, né? Dizendo clique aqui para receber o seu benefício antecipadamente. Aí você clica no link, você pode ver que sempre tem um link e é um link encurtado. Você acha que vai para a página para receber o benefício ou para ter acesso à informação e no fim você está clicando num vírus que vai desbloquear o seu computador ou o seu celular para quando você digitar os seus dados pessoais, a pessoa que está do outro lado roubar os seus dados pessoais. Com isso, ela invade suas contas bancárias, invade sua conta na internet e causa um sério dano na sua vida. Então, pessoal, ao ver qualquer coisa pela internet, assim, você não clique, não abra, tá bom? Vai causar um sério problema para você, para a sua vida, se você clicar num link desses. Eu só quero deixar claro aqui, eu vou colocar aqui do lado, informação que nós temos até agora sobre o auxílio de R$60 que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro ontem. O repasse dos recursos será feito a partir dos bancos federais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BASA e BNB. Redes conectadas a esses braços financeiros, como lotéricas e agências dos Correios, também servirão de suporte. Pessoas que não fazem parte do cadastro único do governo federal serão contempladas a partir de um sistema digital que está em fase de implementação. Ainda está sendo implementado, tá, gente? Não procure os bancos ainda. Não adianta procurar o banco ainda não. O sistema não está implementado ainda. Em breve o governo federal irá anunciar a liberação do sistema. Como eu disse, foi sancionado ontem pelo presidente Bolsonaro ainda. Mas eles prometem, o governo federal promete que já a partir da semana que vem terá novidades a respeito já desse saque, que as pessoas já poderão ter acesso ao saque a partir da semana que vem. Mas informações oficiais de como todo o procedimento será feito ainda não existe. Então quem chegar lhe oferecendo essas informações, o serviço de saque, através de clique em link ou de serviço na internet, não clique porque o governo ainda não definiu todos os detalhes para o saque do benefício. Tá bom, gente? E assim que tiver informações oficiais do governo, nós estaremos divulgando aqui para você proceder ao recebimento desse auxílio, caso você venha a precisar. Bom, continuando o nosso noticiário, agora com as notícias as notícias do coronavírus, gente? Agora vamos com os números. Sempre que a gente fala dos números é algo preocupante. As secretarias estaduais de saúde divulgaram hoje às 10h40 da manhã que já são 8.165 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Já são 332 mortes pela Covid-19 confirmadas. O Mato Grosso registrou a primeira morte hoje de manhã, um homem de 54 anos que foi internado dia 29 de março. Ele era hipertenso e diabético. Estava internado com síndrome respiratória aguda. Na Bahia, um homem de 79 anos morreu. E o estado chega a 4 mortes pela doença. Rio Grande do Norte e Espírito Santo também alcançaram o número de 4 mortes cada um. Hoje de manhã, o município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, divulgou a primeira morte pelo Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não confirmou o caso. Também aumentou o número de infectados no Amapá e no Pará hoje de manhã. O último balanço do Ministério da Saúde divulgado ontem apontava 299 mortes, 7.910 casos confirmados de coronavírus no Brasil. O avanço da doença está acelerado. Foram 25 dias
desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos, de 26 de fevereiro a 21 de março. Outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias, de 21 a 27 de março. Quase 4.000 casos de 27 de março a 2 de abril, quando a contagem bateu os 8.000 infectados. Vale lembrar que o primeiro caso confirmado aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. O primeiro morto foi dia 17 de março. Os dois eram do estado de São Paulo. Bom, agora região. Vamos aos números da região. As prefeituras da região de Itapetininga divulgaram o balanço do coronavírus. 11 casos confirmados na nossa região. 11 casos confirmados. 394 casos suspeitos. 12 mortes suspeitas. Confirmados em Tatuí, 7 casos. Ontem mais um caso confirmado em Tatuí. A prefeitura anunciou mais um caso confirmado em Tatuí, 7. Em Itapetininga são 2 casos confirmados. Em Alambari, 1. Em Boituva, também 1. Em Itapeva, agora nós vamos aos casos suspeitos. Em Itapeva, 146 casos suspeitos. Itapetininga, 82. Tatuí, 59. Nova Campina, 22. Boituva, 12 casos suspeitos. Capão Bonito, 9. Angatuba, 7. Laranjal Paulista, também 7. São Miguel Arcanjo, 6. Buri, 5. Com 4 casos, Cerquilho e Itararé. Com 3 casos, Itaberá, Itaí, Pilar do Sul e Tietê. Com 2 casos estão os municípios de Arandu, Ribeirão Branco, Itapiraí e Taquarivaí também. Com 1 caso confirmado, com 1 caso suspeito. Com 1 caso suspeito estão os municípios de Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Conchas, Guareí, Iaras, Itaporanga, Pereiras, Piraju, Ribeirão Grande e Torre de Pedra. Cesário Lange também está com apenas 1 caso confirmado, porque graças a Deus em Cesário Lange haviam 4, mas graças a Deus os outros 3 foram descartados. Que todos esses casos suspeitos sejam descartados em breve. Nós esperamos aí que os resultados dos exames saiam o mais rápido possível. Mortes suspeitas. Pessoal, agora esse número também é preocupante. Em Itapeva, há 6 casos de mortes suspeitas. Em Itararé, 2. Arandu, Itaí, Itapetininga, Ribeirão Grande possuem 1 caso suspeito de morte cada município. Bom, gente, estes são os números da nossa região. Nós esperamos que eles venham a diminuir conforme sejam divulgados os resultados dos exames e das análises pendentes, tanto dos casos suspeitos quanto também das mortes suspeitas. Bom, pessoal, e agora vamos com as informações aqui de Porangaba. Para você que é de Porangaba e nos assiste, está querendo ter notícias do nosso município? Lógico que tem. Pelo Cubo Notícias sempre tem a notícia para você de tudo o que acontece na nossa cidade. Tem gente que esconde, inclusive pagando em jornais da região tudo o que acontece na nossa cidade. Mas aqui, como a gente tem moral e tem caráter, a gente mostra tudo o que acontece na nossa cidade. Doa a quem doer. Pessoal, neste início de mês, saiu o resultado por parte da Justiça de um processo no qual o ex-prefeito João Francisco São Pedro e ex-assessores estavam sendo julgados a respeito de contratações, de supostas contratações, a gente tem que falar assim ainda porque se trata de decisão de primeira instância, de supostas contratações irregulares na época da gestão do ex-prefeito João Francisco São Pedro. No dia 31, agora nós vamos destacar aqui o que saiu, no dia 31 de março, o ex-prefeito João Francisco São Pedro, a empresa de advocacia e assessoria Estocco e Guimarães Assessoria e Consultoria Limitada ME e seus sócios proprietários
Adna Souza Guimarães e Éder José Estocco Júnior, bem como Juraci Oscar Júnior ME, seu representante legal, Juraci Oscar Júnior e José Ricardo de Almeida, foram condenados em primeira instância pela Justiça a perda de função pública, pagamento de multa civil correspondente a 1/4 do valor do contrato, respectivas prorrogações. Cada um vai pagar, portanto, 1/4 do valor do contrato, que somado dá R$ 341.829,52. Dividido em 4, então, praticamente 342 mil. Dividido em 4 vai dar 85.500, 85.490 e alguns quebrados aí para cada um. Porra, tudo isso? Devolver aos cofres públicos. Também foram condenados à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos, e suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Trata-se da ação civil pública proposta pela Prefeitura de Porangaba em face dos réus, que, em síntese, teriam praticado violação aos princípios da administração pública, lesão ao erário, enriquecimento sem causa, uma vez que os requeridos, em comum acordo na data de 1º de fevereiro de 2013, por meio do contrato administrativo 004/2013, oriundo de processo licitatório 011/2013, modalidade carta convite, teriam supostamente fraudado o procedimento licitatório a fim de direcionar o resultado à contratação da pessoa jurídica Estocco e Guimarães Assessoria e Consultoria Limitada, ME. Sustenta a autora que a empresa recebeu importância de R$ 78 mil para a prestação de serviços de natureza administrativa e jurídica, cujo contrato prorrogou-se por mais 3 vezes, totalizando R$ 341.829,52. Assevera ainda que, dentre as irregularidades perpetradas no procedimento licitatório, houve a falta de critério vale ressaltar aqui, as supostas irregularidades perpetradas no procedimento licitatório, houve a falta de critério para a convocação de empresas para ofertar orçamento, convites expedidos a empresas sem qualquer fundamento, sendo que apenas a empresa vencedora, Estocco, atuava na área afetada à prestação de serviços jurídicos. Além disso, sustenta que a sócia da empresa Estocco já prestava serviços ao ex-prefeito, além de vencer a licitação. Outro assim, assevera ter sido a própria advogada, sócia da empresa, quem emitiu parecer jurídico no procedimento licitatório, que culminou em sua contratação. A reportagem do jornal Nosso Informativo manteve contato com os denunciados, sendo que, na oportunidade, o advogado José Ricardo de Almeida disse que ele e os demais réus, condenados em primeira instância, estarão recorrendo da decisão, considerando que na mesma comarca de Porangaba houve entendimento diferente em processo semelhante. Aí o jornal Nosso Informativo, que é completamente... Bom, eu não vou falar mais nada, mas acho que já dá para você entender, não divulgou qual é o outro processo semelhante. Só divulgou o processo em que, os envolvidos são condenados, mas não divulgou o outro processo em que eles foram absolvidos. O nome disso é parcialidade. Peguei vocês, enganei vocês. É isso que se chama, Mas vamos ser imparciais e divulgar qual é o outro processo também. Trata-se de um outro processo que também foi promovido pela Prefeitura, em cima dos mesmos envolvidos, Ação civil pública, pedido que foi feito pela Prefeitura Municipal de Porangaba contra o ex-prefeito João Francisco São Pedro, a Estocco e Guimarães Assessoria e Consultoria Limitada, ME, seus sócios proprietários Adna Souza Guimarães e Éder José Estocco Júnior, bem como Juraci Oscar Júnior ME, representante legal, e também contra o José Ricardo de Almeida. Neste processo, gente, que foi também feito pela Prefeitura, alegando improbidade administrativa,
esse processo alega que houve também uma suposta irregularidade na contratação da empresa do senhor Juraci Oscar Júnior, que é a Juraci Oscar Júnior ME, para a prestação de serviços contábeis à prefeitura. Né? É outro processo esse. E no entendimento da Justiça, eu vou destacar aqui, no entendimento da Justiça, diz o seguinte: ante o exposto, isso aqui é a sentença do juiz aqui da comarca de Porangaba. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, pondo fim à tese cognitiva com o resultado do mérito nos termos do artigo 487, parágrafo 2 do Código de Processo Civil. Descabe impor ao autor o pagamento de honorários advocatícios e demais embargos. Sentença submetida ao reexame necessário nos termos do artigo 19 da Lei 4.717, enfim. Ou seja, aqui, neste caso, o processo, a sentença do juiz, diz que a contratação aconteceu por meios legais e que ela aconteceu respeitando a autonomia dos contratantes dentro da prefeitura, ou seja, não houve nenhum impedimento e também não houve a constatação de que algo tenha ocorrido com a finalidade de enriquecimento ilícito, ou levando à improbidade administrativa, ou violando, né, os atos que são legais ou pertinentes a uma contratação. Então, essas são as duas faces da moeda, coisa que tem certos jornais por aí que, por parcialidade, não divulgam. Ok? Então, nós estamos divulgando, sim, tudo o que está acontecendo a respeito da nossa cidade, ao que gira em torno da esfera política e jurídica das autoridades da nossa cidade. Neste caso, em primeira instância, na contratação do escritório de advocacia, tanto o prefeito quanto os contratados e os envolvidos na contratação foram condenados em primeira instância por, repetindo aqui, perda de função pública, pagamento de multa civil correspondente a 1/4 do valor do contrato, respectivas prorrogações, ou seja, R$ 341.829, vai dar mais ou menos R$ 85.000, R$ 85.400 para cada um devolver aos cofres públicos. Proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos. E suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Nós estamos aqui, sim, divulgando, porque aqui no final da matéria do jornal diz o seguinte: será que o noticiário incubado vai dar o mesmo destaque a essa condenação como tem feito com nossa administração? Essa aspas aqui, segundo o jornal, seria uma fala do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho. E ele diz o seguinte: certamente não vai destacar a notícia, já que falar mal da nossa administração dá mais audiência. E dá para perceber, inclusive, que o texto que ele enviou para o jornal é um texto, realmente, é uma citação do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho. Porque nesse caso aqui, ele diz o seguinte, até na página do jornal, diz o seguinte: o que dá audiência mesmo é falar mal da nossa administração, e ele colocou mal com U, quando na realidade, nesse caso aqui, se usa mal com L. Ele usou mal com U. Então dá para ver que realmente o texto é do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho. Bom, agora, prefeito, nós não nos escondemos em destacar as informações aqui da nossa cidade. Aliás, por falar em se esconder, onde está o senhor nos últimos 35 dias? Arregou. Onde está o senhor, prefeito? E eu pergunto ainda mais: que moral? Aqui o prefeito diz o seguinte: é lamentável ver a oposição questionando e tentando desmerecer o nosso trabalho frente à administração com denúncias fantasiosas, quando na realidade
foi esse mesmo grupo que agiu na ilegalidade com atos imorais que resultaram em vantagens ilícitas e prejuízos aos cofres públicos com a finalidade de beneficiar os seus apadrinhados. Digamos que realmente a oposição tenha feito isso. Eu posso falar se fez ou não fez, porque eu não sou de partido político nenhum. Eu não sou do seu lado, prefeito. Também não sou do lado da oposição. Então eu posso falar à vontade. Porque eu tenho moral para falar. Agora o senhor, prefeito, o senhor não tem moral nenhuma para falar. Vai falar o quê? O senhor foi julgado pela esfera, pela justiça criminal, pelas irregularidades cometidas em 2012. Inclusive a sentença em primeira instância, por isso que o senhor não pode falar tão mal dessa condenação aí, porque é em primeira instância, vai para recurso, pode ser que durante o recurso surjam novas provas de que não tenha havido irregularidade, bem como o senhor, em primeira instância também, foi sentenciado até a prisão de 1 ano e 6 meses. A detenção de 1 ano e 6 meses. Por irregularidades no ano de 2012. Então, se nós não podemos julgar o senhor pela sentença de primeira instância em 2012, também não dá para julgar nesse caso. E outra coisa, prefeito, não cuspa para cima porque vai cair na sua testa. O senhor se esqueceu que o senhor está com um processo igualzinho. O senhor fez o mesmo procedimento de contratação da empresa do advogado Ângelo Bichelli. Até o meio do ano vai estourar, hein? E a cuspida pode cair na sua testa. E tem que se fuder, acabou. Então eu não entendo por que o senhor está se manifestando nesse caso aqui. Por que o senhor está dando pitaco nessa notícia aqui? Seria melhor que o senhor continuasse escondidinho como está e não falasse nada, porque o senhor não tem moral nenhuma para falar nesse momento. A gente pode falar, pode ler as notícias de todos os lados, porque eu não sou de partido nenhum, não sou de partido político nenhum, não faço política para ninguém. Eu destaco a informação. Mas já que o senhor pediu para fazer uma citação ao senhor aqui, né? Já que o senhor, porque o senhor pediu, o senhor fez uma citação insinuada, porque o senhor não tem culhão para citar o nosso nome de maneira explícita no jornal que o senhor paga. O senhor não tem culhão para fazer isso. O senhor fala noticiário incubado. Tenha culhão para falar o nome. Já não sei de nada, pronto. Agora está escondido. Está escondido. Há 30 dias Porangaba não sabe aonde está o prefeito. Mas ele apareceu agora para dar pitaco numa notícia que não tem nada a ver com ele. Sai debaixo da mesa, prefeito. A gente entende. Ah, é coronavírus. E eu acho que o senhor deve estar no grupo de risco, né? Idosos e hipertensos. Você vai morrer. Estão no grupo de risco. A gente entende o temor do senhor, mas sai debaixo da mesa. Vamos trabalhar a favor da população também. Inclusive é o próximo assunto aqui, ó. Procura-se o prefeito de Porangaba. Quarta-feira, ontem e hoje, na minha caixa de e-mail, no meu WhatsApp e no Messenger, eu só vejo as pessoas perguntando, principalmente as mais carentes, o que o município irá fazer para assistencializar os mais carentes durante o período de crise. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Até o momento, não há nenhuma informação oficial no site da prefeitura em absolutamente nada, falando sobre medidas assistenciais para os mais pobres durante esse período de crise nacional. Só quem nós vemos dando a cara à tapa é uma corajosa mulher que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, é minha amiga, inclusive, a dona Marineide Hermida.
secretária de saúde aqui de Porangaba. Só ela está dando a cara a tapa, aparecendo nas redes sociais, através dos meios de comunicação, destacando o que está acontecendo em Porangaba e o que está sendo feito em Porangaba na área de saúde. Isso sim é uma pessoa de fibra. A dona Marineide sim é uma pessoa de fibra. Merece todo o nosso respeito pelo trabalho que ela está começando a desenvolver. Inclusive, teve recebimento de kits de saúde, de máscaras para a equipe de atendimento aqui em Porangaba. Em breve, quando nós tivermos mais informações, vamos estar divulgando aqui. Que a dona Marineide conseguiu também. Parabéns a ela. Agora, não adianta o cara ter 1,80 m de altura e falar que com um soco derruba um boi e no momento de crise se enfia debaixo da mesa. Mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade. Porque é isso que nós estamos vendo. Agora, nós vamos fazer aqui o apelo dos porangabenses, né? As pessoas querem saber o que o Fundo Social irá fazer a respeito de distribuição de cestas básicas. Querem saber também o que a Secretaria Municipal de Educação irá fazer sobre a distribuição de merenda, já que o governo manda verba para merenda durante todos os dias do ano e agora está tendo paralisação. Para onde está indo essa verba da merenda? Sendo que a merenda não está sendo distribuída às crianças carentes. Haverá algum projeto de lei ou algum trabalho desenvolvido no sentido de ou distribuir a merenda ou distribuir cestas para essas crianças que estão em suas casas, confinadas por causa da pandemia do coronavírus? Essas famílias que têm as crianças na escola e essas crianças que têm direito à merenda terão o benefício dado a elas de maneira assistencializada durante o período de crise? Ou não? O que mais as pessoas querem saber? Uma lebre que nós levantamos aqui. O município vai fazer um projeto de lei destinando o dinheiro que estava reservado para as festividades de junho aqui em Porangaba, o aniversário de Porangaba, dia 4 de junho. Nós já sabemos que havia programado aí algumas festividades para comemoração do aniversário. Provavelmente não vai ter. Claro que não vai ter, porque a pandemia do coronavírus agora é que está começando a chegar no ponto crítico. Agora que está começando a chegar no ponto crítico. Então, o que será que a prefeitura vai fazer? Será que vai pegar esse dinheiro e já na próxima sessão da Câmara, que vai acontecer a semana que vem, vai fazer um remanejamento de crédito para jogar esse dinheiro das festividades na assistência social e na saúde ao combate do coronavírus e assistência das pessoas em situação de vulnerabilidade? Outra coisa, porque em outros municípios da região está acontecendo higienização dos logradouros públicos, dos locais públicos, e aqui em Porangaba até agora nada. Agora, ao invés de trabalhar, agora vou. É porque eu não ia politizar, mas como o prefeito quis fazer questão de dar uma cutucadinha em mim no jornal que ele paga, eu também vou retribuir carinhosamente essa cutucadinha dele. Ui! Nossa Senhora! Até porque ele falou que quando a gente fala mal dele dá audiência, então, né, por que não? Vamos usar o útil ao agradável. Ao invés de trabalhar para o povo, o nosso queridíssimo prefeito está aqui, ó. Passou as últimas semanas empenhado, nosso prefeito escondidinho, passou os últimos dias se dedicando a anular a sessão da Câmara, que reprovou as contas dele em 2012 para tentar se reeleger. Está aqui, ó, andamento processual, dia 30 de março. Eles estavam mexendo nesse tempo para tentar derrubar, para o prefeito, né, poder se tornar elegível, mas também não pode, porque em primeira instância o processo civil, o processo criminal dele também condenou ele. Ele tem 2 processos aí para tentar derrubar. Mas primeiro ele está tentando isso, ó. Enquanto a população está esperando assistência, cestas,
respostas ao combate à doença, ou à prevenção, inclusive, já que, graças a Deus, em nosso município não há nem casos suspeitos, enquanto a população está esperando o trabalho de prevenção e o trabalho de assistência, o nosso ilustríssimo prefeito está aqui, ó, dia 30 de março, andamento do processo. Processo 1332-97, 2020, 826-0470. Está aqui, ó. Intime-se parte requerida para apresentar defesa, qual foi o último andamento? Foi indeferido. Indeferido, portanto, diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do Decreto Legislativo 01/2018. Esse decreto legislativo é o que caça os direitos políticos e é o que reprova as contas do prefeito em 2012. Está aqui, portanto, defeito de nulidade. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, diante do exposto, o juiz indeferiu, ou seja, não aceitou o pedido de suspensão do decreto. Ao invés de trabalhar, o nosso prefeito está escondidinho, mas tentando reverter a situação jurídica dele para ele se reeleger. Enquanto isso, o município de Cesário Lange, enquanto o prefeito está dedicado à sua reeleição, Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Cesário Lange informa que estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e produtos de higiene a partir de 3 de abril, nos dias segunda-feira e sexta-feira, das 8 ao meio-dia, no NIC, o Núcleo de Integração Comunitária João Batista Ribeiro da Silva, lá na rua Pedro Miranda Campos, 1273, no centro. Está aí, portanto, a Prefeitura arrecadando doações para montar cestas básicas lá em Cesário Lange. Em Torre de Pedra, prefeito Emerson Mota. Acompanhei de perto mais uma ação, dia 26 de março. Está aqui, ó, às 0h06 do dia 26 de março. O prefeito Emerson Mota, à 00h06 do dia 26 de março, estava acompanhando de perto a ação colocada em prática para ajudar o combate ao coronavírus. Terminamos agora há pouco o primeiro dia de desinfectar as ruas e calçadas do nosso município com hipoclorito de sódio. Amanhã terminaremos o restante das ruas. Queria agradecer a parceria da Sabesp através do encarregado João Eonivaldo e o secretário Edmilson e o funcionário Clezinho, que não mediram esforços para fazer mais essa ação, para compararmos ao coronavírus e salvarmos vidas. Aqui não entendi esse compararmos. Acho que é combatermos, ele quis escrever. Combatermos o coronavírus e salvar vidas. Parabéns, juntos podemos mais. Enquanto as outras cidades da região estão trabalhando, o nosso prefeito está escondidinho e querendo dar cutucada na gente, através do jornal que ele paga. Está escondidinho, acovardado e tentando dar cutucada na gente através do jornal que ele paga, para se promover e para falar mal de uma coisa que ele não tem mais a ver. É um assunto jurídico que não é da alçada dele. E tentando reverter o processo, né? Tentando reverter o processo para sair candidato. Enquanto a população mais carente está precisando de cesta básica, de merenda, as crianças que estudam estão precisando da merenda em suas casas, ou a merenda ou a cesta básica. Mas enfim, né? Prioridade é prioridade. Mas ainda bem que o prefeito relatou lá no jornal que... Ainda bem que ele relatou lá no jornal que quando nós falamos mal da administração dele, nós temos audiência. Não sabia disso, mas já que estou sabendo, agora toda a sessão do Jornal ACN eu vou falar mal da sua administração, prefeito. Se fudeu! Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima semana.